Queridos, nós vamos ler um texto bíblico nesta manhã e vamos também discorrer um pouco sobre o mesmo. Vamos falar com o Papai do Céu e vamos clamar que Ele possa agir tremendamente neste final de semana e neste dia na sua vida, em nome de Jesus. O texto bíblico que leremos está no livro do Êxodo, capítulo 18, versículos 17 ao versículo 22. Êxodo, eu não consigo enxergar daqui lá, mas aqui nós estamos preparados. Êxodo, capítulo 18, versículo 17 ao versículo 22, diz assim: Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Meus irmãos e meus amigos, em nome de Jesus, esta palavra, ela vem ao encontro dos nossos corações e também ao encontro daquilo que a igreja está precisando viver. Este conselho que Jetro deu a Moisés, ele tem perseverado por todos os tempos. O conselho de Jetro tem permeado empresas, tem trabalhado na vida das igrejas, principalmente na área eclesiástica, na área das igrejas. O conselho de Jetro tem sido implantado e tem sido melhorado a cada dia. O conselho de Jetro tem sido algo que hoje em dia aplicado nas igrejas, aplicado nas empresas, eles têm um resultado fantástico. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos prosperar espiritualmente nas nossas vidas, seguindo bons conselhos, seguindo pessoas que... Jesus... Ela veio, viu, Benjamin? Cadê? Seguindo pessoas que pensam espiritualmente, seguindo pessoas que desejam com que as igrejas cresçam, não somente em volumes, mas sim no espiritual. E Jetro faz uma coisa fantástica com Moisés. Ele diz para Moisés: Moisés, você precisa se organizar. Você precisa se organizar, porque senão você vai desfalecer. Você e o seu povo, porque Moisés, ele se assentava não, a Bíblia diz que ele ficava em pé o dia inteiro. E ele ficava aconselhando aquela fila de pessoas, Moisés resolvendo o problema de todas elas. Então, Jetro entra nessa história para mudar esse cenário. Jetro entra nessa história para fazer com que as coisas se descentralizem.
Este é um modelo descentralizador. E nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas, e nas nossas igrejas, nas nossas casas, nas nossas empresas. Nós precisamos aplicar isso em todos os lugares onde se tomam decisões. Eu quero contextualizar você com a leitura dos antecedentes. Moisés, ele fugiu do Egito, e ele foi parar em uma terra, em uma nação, Midian, e ele chega em Midian, e quando ele chega ali, ele é recepcionado, muito bem recepcionado, por 7 moças e por um homem. Este homem chamava-se Reuel. Reuel quer dizer amigo de Deus. Reuel recebe Moisés na sua casa, e Moisés acaba se casando com uma das filhas de Reuel. Deus preparou um amigo para Moisés naquele lugar. Deus preparou alguém para receber aquele que seria o libertador do povo de Israel do Egito. Então Moisés, aí se casando com a filha de Reuel, ele torna-se genro deste homem, e agora Moisés vai apacentar as ovelhas, vai trabalhar com ele. Moisés trabalha agora para Reuel, que não é Reuel, ele é agora Jetro, mas ele mudou, Deus mudou o nome dele? Não é isso. É que alguns pensam e dizem que Jetro era um título, porque Jetro significa excelência, ou sua excelência, superioridade, e Jetro era um sacerdote em Midian. Então, agora ele trabalha para Jetro. Então Moisés pega o seu rebanho, pega o rebanho de Jetro e vai levar para alimentar o rebanho. Moisés leva este rebanho para um lugar um pouco mais distante, um lugar chamado Horebe. Horebe quer dizer monte de Deus. Moisés leva este rebanho para Horebe, e ali ele tem a primeira grande experiência com Deus, a primeira manifestação de Deus. Uma sarça ardente, um arbusto, ardia em fogo, ardia em chamas, mas esse arbusto, ele não se consumia. Moisés, diz a palavra, ele ficou olhando aquilo e achou algo estranho, e aí ele começa a chegar próximo daquela situação, começa a chegar próximo àquele arbusto, para ver o que estava acontecendo, e ali o Senhor fala com Moisés, ali o Senhor chama Moisés, ali o Senhor convence Moisés de ir cumprir a sua missão. Moisés resiste, sim. Moisés começa a dar algumas desculpas, né? Eu sou pesado de língua, olha, eu não posso, olha, eu tenho várias desculpas. Mas eu queria que você prestasse atenção em uma situação. O que convenceu Moisés a partir para o Egito, para a libertação do seu povo, foi a palavra. Moisés foi convencido pela palavra e pelo próprio Deus. Moisés, já quase resolvendo ir, perguntou assim: mas escuta, quem é que eu vou dizer que me enviou para essa missão? Quem é que eu vou dizer que me mandou ir? E o Senhor responde para Moisés: diga lá para eles que eu sou, te mandou. Eu sou, te mandou. Moisés então é convencido e impactado com a palavra: eu sou, te enviou. Eu sou, te mandou. Moisés vai e ele persevera e ele persiste nesta missão, porque eu sou o mandou. E quando eu sou, manda, o que você precisa fazer, meu irmão, é persistir. Não desista. Em nome de Jesus, não desista. Não desista dos seus planos, não desista dos planos que você fez diante de Deus.
não desista, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares, diz a palavra do Senhor. Então, Moisés é impactado, e Moisés vai, e agora, Moisés já cumpriu a sua missão lá no Egito, Moisés já conseguiu tirar o povo do Egito, e Moisés agora sai do Egito, e desta vez ele sai pela porta da frente, porque a última vez que ele saiu do Egito, ele saiu corrido e fugido, com medo, porque tinha cometido um assassinato. Ela abriu um parênteses, o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, e aonde Ele deseja usar. Moisés saiu do Egito junto com o povo, e diz a Bíblia, diz a palavra no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 51, que eles saíram organizados. É isso mesmo que está escrito lá, o Senhor tirou os israelitas do Egito organizados segundo as suas divisões. E na caminhada, nessa caminhada, quando Moisés sai do Egito, a desorganização acontece. Eu acredito que a primeira desorganização foi justamente ali no Mar Vermelho, quando, está quebrado esse copo, hein? Quando o povo se depara com o Mar Vermelho, Faraó atrás, perseguindo-os, e eles olham e não veem saída, e começam a gritar: Moisés, você nos tirou dali para morrer aqui, pelo amor de Deus, não faça isso conosco. E Deus age naquele momento, e todos sabem o que aconteceu. O mar se abriu, e o povo passou em seco, em terra seca, e Faraó e os seus cavaleiros, seus cavalos, suas carroças, suas charretes, todos foram destruídos pelo Senhor. Agora Moisés está no deserto, e no seu primeiro acampamento, entra em cena Jetro, sua excelência. Jetro chega para visitar Moisés, porque em algum momento Moisés mandou a sua esposa e os seus filhos de volta para a casa dos seus pais, porque a missão já era pesada demais. Jetro entra nessa história quando vai visitar Moisés, quando vai levar a sua esposa de Moisés e os seus filhos para terem com ele. E Jetro fica ali, dorme ali, e no outro dia de manhã vai assistir o seu genro a trabalhar. Um espectador. E quando ele olhou tudo o que estava acontecendo, ele disse: Moisés, isso que você está fazendo não é bom. Você vai acabar desfalecendo, e você vai acabar fazendo com que o povo também desfaleça. Imagina alguém sentado ou em pé o dia todo, aconselhando, resolvendo problemas, resolvendo situações, e aquela fila imensa. Será que tinha senha? Eu acho que não tinha senha naquela época, né? Não dava para distribuir senha. Gente, isso é terrível para a vida do homem. Jetro diz a Moisés: Moisés, organize-se, organize-se para continuar, Moisés, organize-se para caminhar, organize para alcançar o alvo, organize para alcançar a visão e para cumprir a missão. 3 pontos para que nós possamos nos organizar, porque essa história é com Moisés. Falando de Egito, parece. Essa história, meus irmãos, é com Moisés, mas ela chegou até mim, ela chegou até você, então nós precisamos assumir agora o papel de Moisés.
Nós precisamos assumir o papel de Moisés e nos organizar. Para nos organizar, nós precisamos continuar íntimos com Deus. Olha o que Jetro diz a Moisés, e olha o que o Senhor está falando a mim, e o que o Senhor está falando a você. Seja você representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Isto é intimidade. Moisés, você precisa continuar íntimo. Deus deseja que nós sejamos íntimos dele. E quando o trabalho assume um papel principal na nossa vida, quando o trabalho ele começa a nos dar canseira, nós precisamos pensar que o tempo de qualidade com Deus, ele começa também a se... Ô Cristian, muito obrigado, esse é meu diácono, bom dia. Quando estas coisas começam a tomar o seu tempo com Deus, quando o seu trabalho começa a tomar o seu tempo com Deus, você precisa repensar. Moisés, repense. Moisés, organize-se e organize-se em Deus. Representante do povo diante de Deus. Meus queridos, o representante do povo diante de Deus é um sacerdote. Ele tem essa função de levar a Deus as petições, levar a Deus as cargas do povo, levar a Deus as coisas que o povo necessita, suprir as necessidades do povo diante de Deus, pedir que Deus supra essas necessidades. Mas um representante do povo diante de Deus é povo. Um representante do povo diante de Deus é povo. Ele é uma pessoa sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, versículo 17, fala isso a respeito de Elias, o grande profeta Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e não choveu. E depois Elias vai orar novamente, pedindo que chova, e a chuva cai. Mas ele era uma pessoa que nem eu e que nem você. Como dizia o irmão lá de Primavera, comedor de arroz e feijão. A intimidade com Deus é algo que nos sustenta. A intimidade com Deus é algo que faz com que a nossa audição seja aguçada. Moisés, quando na trajetória do deserto, o povo estava com fome. E eles pediam para Moisés, não pediam para Deus, eles falavam com Moisés. E Moisés orava, e Deus enviou maná. Depois Deus enviou codornizes. Aí eles estavam com sede. Moisés, Moisés, nós estamos com sede, você quer que nós morramos? Moisés ora, e Moisés vai lá e tira a água fresca da rocha. Deus ouviu Moisés no deserto. Deus ouviu Moisés no apuro do Mar Vermelho. Deus ouvia Moisés, e Moisés ouvia Deus. Quanta intimidade nós podemos ter com o Senhor. Moisés ainda chegaria no Sinai, e ali teria grandes experiências com Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos, sim, ser íntimos. Este foi o conselho de Jetro para Moisés. Moisés, continue íntimo com o Senhor. Continue. Se você continuar do jeito que você vai, essa intimidade pode se perder. Nós precisamos também trazer íntimos para perto
de nós. Trazer os íntimos de Deus para perto de nós. Escolha, diz o versículo 21, escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança. Eu queria dizer para você o seguinte: existem duas maneiras de você escolher pessoas para estar junto com você. Uma delas é a escolha de qualquer jeito. E nós chamamos isso de escolha na carne. A outra é você fazer escolhas em espírito, em oração. Os íntimos escolhem pessoas em espírito, em oração. Nós precisamos olhar e nós precisamos averiguar com Deus se esta escolha é a correta. Isso serve para qualquer área da sua vida. Se você pretende se casar, por favor, escolha o seu noivo, a sua noiva, o seu esposo, a sua esposa em espírito. Se você pretende ter um emprego, claro, por favor, por mais necessidades que nós tenhamos, precisamos escolher em espírito. Certa vez lá em Itaúba, quando eu pastoreava ali, percebi que uma irmã não estava vindo aos cultos. E fui na casa dela. Perseguição. Fui na casa dessa irmã. Cheguei lá, falei: irmã, e aí? Você não está indo aos cultos? Pois é, pastor, estou trabalhando demais. Como assim, irmã? Pastor, eu consegui um emprego lá no hotel e eu tenho que trabalhar todos os domingos. Falei: irmã, eu vou orar por você. Vou pedir para Deus tirar seu emprego. Pastor, pelo amor de Deus, não fazer isso. Falei: não, vou fazer. Mas eu vou pedir para Deus tirar seu emprego e te dar um outro emprego que você tenha condições de cultuar a Deus. E na outra semana, para minha surpresa, porque eu não orei assim, para minha surpresa, essa menina tinha perdido o emprego. E depois, no outro dia, ela conseguiu um novo emprego, onde ela podia estar conosco nos momentos de comunhão e de culto na nossa igreja. Queridos, as escolhas precisam ser escolhas em espírito, porque os íntimos precisam escolher pessoas capazes, pessoas tementes a Deus, principalmente para a área eclesiástica, principalmente para a liderança. Precisam ser pessoas capazes, tementes a Deus, e precisam ser honestos em tudo que fazem. E a honestidade é algo que precisa estar presente na vida dos íntimos com Deus. Jesus. A honestidade precisa estar presente nos íntimos de Deus. Ainda pastoreando em Itaúba, resolvemos deixar aquele trabalho, resolvemos sair dali. Deus pediu para que a gente viesse embora, e nós estávamos em oração, eu e a minha esposa, porque, humanamente falando, nós queríamos que aquele trabalho tivesse continuidade com uma outra pessoa, com o perfil pastoral daquele que plantou o trabalho, que fui eu. E aí nós chamamos uma pessoa para estar lá, para visitar, chamamos outro, e a minha esposa disse assim: o perfil deste trabalho é da pastora Lídia, missionária Lídia. Eu disse: mas a Lídia está lá, bem tranquila, lá na sua igreja, lá na igreja de Porto dos Gaúchos, não vai querer vir para cá. Mas mesmo assim Deus marcou um encontro entre eu e a Lídia em Colíder,
onde moravam seus familiares, ficava a 50 quilômetros de Itaúba. E quando eu disse para a Lídia da possibilidade, ela falou: vou orar porque isso pode ser de Deus. Falei: amém, aleluia, vamos orar. Oramos, e a Lídia foi embora, e depois nos retornou, dizendo: pastor, Deus mandou que eu fosse para Itaúba. 10 anos já praticamente, 10 anos não, 8 anos, que está lá, e a igreja lá está bombando, entre aspas, claro. A igreja está maravilhosa. Todas as pessoas que nós deixamos ali naquela igreja continuam junto com a Lídia e se multiplicaram e triplicaram para a honra, para a glória do Senhor. Amém, igreja? É assim que a igreja persevera, é escolhendo pessoas no Espírito, e os escolhidos, eles também são escolhidos no Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Os escolhidos, eles são escolhidos no Espírito, os íntimos escolhidos no Espírito são capazes, porque Deus capacita. Eles são tementes a Deus e eles são honestos. Como é que Jesus escolheu os seus discípulos? Em oração. Como é que os discípulos escolheram o substituto de Judas, que foi Matias? Em oração. Nós temos que escolher em oração, trazer íntimos para perto em oração. Os íntimos, eles amam o que faz e faz com excelência. Nós devemos também dividir com os íntimos. Olha só, faz sentido você trazer pessoas para próximo de você que são capazes, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que são honestas, e não dividir com eles? Não faz sentido. Nós precisamos aprender a dividir as circunstâncias, as situações, isso em todas as áreas da vida. Na família precisa que haja uma divisão de tarefas. A família precisa dividir as tarefas. O pai, a mãe, os filhos, porque assim alivia a carga de um só. No seu trabalho, precisa-se dividir as tarefas, porque só um trabalha para sustentar todos os outros. Está errado. Dividir com os íntimos, dividir as tarefas. Lá no capítulo 22, Jetro diz assim: isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Esse estilo, modelo descentralizador, ele precisa acontecer na nossa vida. Na vida da igreja, na vida dos pastores, na vida dos pais de família, na vida dos empresários, em todos os lugares cabe muito bem o conselho de Jetro. Jetro estava olhando para Moisés e falando assim: meu genro, se você continuar assim, você não vai conseguir nem ver a terra prometida, porque ele só viu. Se você continuar assim, você não vai ver a terra prometida. Quem sabe Jetro não chegaria nem ao Sinai, se continuasse daquela forma, se continuasse querendo levar as cargas de todos os israelitas. Ele precisava descentralizar, ele precisava dividir as tarefas. E esse conselho atingiu
tanto a primeira igreja batista de Cuiabá, como várias outras igrejas, várias outras empresas, várias outras entidades, o modelo de descentralizar, de entregar para cada um o comando de uma determinada área, o comando de uma determinada área, porque as nossas limitações humanas não permitem que nós levemos sobrecargas. Se nós tivermos sobrecargas, nós vamos desfalecer. Antigamente, tinha uma doença que ainda existe, só que nós conhecíamos como estafa. Hoje em dia, nós temos a depressão, nós temos a síndrome do pânico, nós temos as opressões, nós temos muitos desgastes, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo. E neste tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a levar as cargas um dos outros, porque a sobrecarga mata, a sobrecarga impede a caminhada, mas o dividir alivia. Nós temos um grupo aqui na igreja, Celebrando Restauração, é um programa que nós temos aqui, e eu fico encabulado, impressionado, quando eu vejo as ações de Deus, através deste programa de Deus. É um programa simples, um programa de partilha, um programa de estudo, de grupo de passos, onde cabem várias pessoas, vários tipos de pessoas, as pessoas que estão em depressão, as pessoas que estão passando por alguns momentos de transtorno, as pessoas que vêm com um histórico na vida, com um histórico de maus hábitos, as pessoas que desejam descarregar, que desejam aliviar as suas cargas, todas elas podem passar pelo Celebrando. E eu acho incrível, é o seguinte, é que numa sala onde reúne só mulheres, e também onde reúne só homens, as pessoas saem de dentro das salas aliviadas. Sabe por quê? Porque elas partilharam a sua situação, tiveram a coragem de partilhar com outro, de compartilhar com outro o que é que está vivendo. E lá no programa Celebrando, existem regras que são claras. Você não pode interferir na vida da pessoa, você não pode dar conselhos para ela, e você não pode também ficar com as cargas dela para você. Compartilhe com os demais. É muito incrível quando nós vemos alguém dando um testemunho do Celebrando, e nós não sabíamos de nada. Eu, como pastor, eu não sei de nada que acontece, porque as pessoas partilham numa sala e existe um decreto de sigilo, e na verdade é um decreto, não pode falar nada, tudo que você vê aqui, ouve aqui, fala aqui, fica aqui. A sobrecarga mata, a sobrecarga ela impede de nós caminharmos, e é isso que Jetro estava falando para Moisés. Moisés, se você continuar sobrecarregando sua vida, você não conseguirá caminhar mais, e essa caminhada de Moisés ainda duraria 40 anos, e sem mudança, com certeza, ele não chegaria mais longe. O Sinai, meus irmãos, era a próxima parada de Moisés, e o Sinai foi o lugar onde Deus se manifestou novamente. Foi ali que Moisés teve mais um grande e maravilhoso encontro com Deus. Organize-se. A organização, ela passa pela conexão. A visão da primeira igreja batista de Cuiabá, e
a visão da primeira igreja batista de Cuiabá, não de outras igrejas, da primeira igreja batista de Cuiabá, é conectar pessoas a Deus e umas às outras, se expressando em pequenos grupos e também comunitariamente. Meus irmãos, isto é sim a visão de Jetro para a vida, para as nossas vidas. E olha que nós estamos falando do Antigo Testamento, e olha que Jetro deu esse conselho lá no Antigo Testamento, e ele perdura e persevera até hoje nas nossas vidas, porque a organização da igreja, ela passa por essa conexão, passa por essa subdivisão em grupos, onde as pessoas podem compartilhar, onde as pessoas podem se confraternizar, onde as pessoas podem conviver mais e melhor umas com as outras. A nossa igreja precisa conectar íntimos com íntimos. A sociedade cuiabana, mato-grossense, brasileira, precisa dessa conexão com os íntimos. A vida depende desta conexão. Jetro ensinou isto. Moisés, divide esse povo, divide os líderes, porque eles vão se alinhar melhor ali, eles vão trabalhar melhor ali, chegará a você somente as coisas maiores. Jetro ensinou, Moisés aprendeu, porque a Bíblia diz que Moisés aceitou e implantou este sistema de descentralização. E nós estamos aprendendo a respeito disto. Talvez estamos ainda gatinhando com relação a isso, mas nós iremos voar alto. A igreja vai voar alto. Nós estamos gatinhando, mas a nossa intenção é alcançar voos altos. A intenção é ter a igreja conectada, uma pessoas às outras, através de pequenos grupos, através das grandes celebrações. A nossa intenção é que a igreja cresça em adoração, em amor, em espírito, em misericórdia. Diz a palavra do Senhor, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2, suportando uns aos outros com amor. Meus irmãos, você precisa experimentar esta maravilha de Deus, que é esta conexão. Você precisa experimentar essa maravilha de Deus, que é esta ligação entre íntimos, entre pessoas que são levadas à intimidade com Deus. Eu quero dizer para você que eu tenho o meu grupo. O meu grupo é o grupo do Celebrando. E eu quero dizer para você o seguinte, que durante toda essa pandemia, nós passamos por toda ela, e agora na semana passada, eu chamei os meus líderes para uma reunião online, e para minha surpresa, estavam ali 80% dos líderes do CR online, todos vibrando, querendo trabalhar, querendo conectar pessoas, querendo trabalhar umas com as outras e querendo crescer. Você deseja crescer? Você deseja agir com amor na vida das pessoas? Você deseja se conectar uns aos outros? Eu quero dizer que isto é extremamente necessário para a vida. Eu quero dizer que a vida, ela não suporta sobrecarga, você não suporta o peso que você carrega, o peso da angústia, o peso da depressão, o peso da síndrome do pânico, o peso das mazelas que você fez, das culpas que você carrega com você, e você precisa aliviar isto.
Você precisa tirar de você esta carga, você precisa dividir com os outros, mas eu quero dizer que os outros com quem você vai dividir são humanos. Moisés era um ser humano e estava sobrecarregado, e o seu sogro, usado por Deus, ele é Reuel, amigo de Deus, ele é Jetro, sua excelência, ele deu este conselho, porque este conselho veio de Deus, para a vida de Moisés. E você, meus queridos, vocês precisam sim se conectar uns aos outros, para aliviar as suas cargas, porque são seres humanos. Agora, nós vamos ver lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, alguém dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Pensa em alguém dizendo para você: traz para mim as suas cargas, traz para mim todos os seus problemas, todas as suas circunstâncias, todas as suas situações, todo esse peso que você vem carregando, traz para mim. Se eu disser para você, traz para mim, você pode ter certeza de uma coisa: da mesma forma como eu não orei por aquela menina lá em Itaúba, eu poderei falhar com você. Se eu disser, velho, traz aqui, vou matar no peito essa situação, mentira. Eu posso até tentar e posso falhar. Mas o sumo sacerdote, o Deus sobre todas as coisas, o Senhor dos senhores, ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar. Quando Jesus diz amém, e se você tiver com vontade de falar glória a Deus, aleluia, por favor, fiquem à vontade, que isso aqui é casa de Deus, aqui é casa de oração, aqui é a casa do Senhor, é aqui que você tem que falar glória a Deus e aleluia mesmo. Jesus disse: vinde a mim, o nosso sumo sacerdote. Mas Pedro disse algo também interessante, muito interessante. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Nós temos um sacerdócio, onde nós podemos levar também as nossas cargas, levar as nossas petições, levar a Jesus tudo aquilo que pesa sobre nós. As pessoas aqui ajudam a carregar, mas você pode também entregar todas as cargas no altar do Senhor. Você pode entregar tudo ao Senhor, como diz aquele hino: tudo entregarei, tudo entregarei, tudo. Você é um sacerdote, você pode falar com Deus, você pode falar com o Senhor. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando-nos acesso ao Pai. A conexão é algo extremamente necessário, mas a responsabilidade de entregar ou não entregar, buscar ou não buscar, estar juntos ou estar afastado, esta responsabilidade é de cada um.
Eu quero nesta manhã fazer um apelo ao seu coração. Eu quero pedir que você se conecte ou continue conectado a Deus. Você é íntimo do Senhor? Glória a Deus. Então, continue conectado ao Senhor, porque o que o Senhor deseja para a sua vida é que você tenha um alívio grande. É aqueles que você sente que as cargas saíram todas. E que, se na caminhada você ainda carregar alguma coisa que também você não suporte, novamente você pode colocar diante de Deus. Porque o Senhor, Ele disse que Ele estaria conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Então eu quero fazer um apelo ao seu coração. Entregue as cargas que você está carregando, ou até mesmo o vazio que está no seu coração, porque muitas vezes as cargas estão pesadas porque o nosso coração está vazio. Entregue isso ao Senhor. O grupo de louvor tocou uma canção, está aqui, ao único. Eles vão cantar novamente. Neste tempo, eu peço que você esteja em oração, porque eu desejo que você saia daqui aliviado, mas o Senhor com certeza deseja aliviar suas cargas. Mas eu quero também pedir mais uma coisa a você: não permaneça sozinho, porque a sua intimidade pode estar comprometida. Se ajunte a pessoas, procure os nossos irmãos, procure os íntimos, procure os PGs, procure o CR, procure estar junto, não fique só, não caminhe só. O Senhor está pronto para agir, sempre pronto. E a igreja está alçando voos. Embarque neste portão de embarque, um portão que recepciona você e te conecta, te coloca num voo. Deixe ali o seu nome, ou aí, entregue na recepção o seu nome. Eu desejo me conectar, eu desejo estar em um grupo. E deixe o seu telefone, e nós vamos ligar para você na próxima semana. Nós vamos agir, nós vamos trabalhar com você na próxima semana. Mas se você deseja entregar as suas cargas, saiba que não dá para entregar as cargas sem entregar a vida no altar do Senhor. Não dá para entregar só as cargas. Entregue a vida também, entregue a sua família, entregue você principalmente nas mãos do Senhor. Você pode dizer assim: Senhor, eu entendi que esta carga que eu carrego, ela tem com quem compartilhar, e ela tem a quem entregar, e hoje eu entrego ao Senhor. Enquanto o grupo canta ao único, nós vamos pensar nisso, depois eu vou orar em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal,
ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Senhor Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que canção maravilhosa e adequada para este momento. Nos rendemos aos Teus pés. Nos rendemos aos Teus pés. Meus amigos e meus irmãos, Paulo disse ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. O Senhor disse: minha graça te basta. Minha graça te basta. Favor não merecido te basta. Com as suas cabeças abaixadas e pensando, se conectados ao Senhor, só se levante se você estiver dizendo assim: eu quero entregar as minhas cargas e a minha vida no altar do Senhor. Só se levante se você também estiver pensando assim: eu quero continuar a minha caminhada, mas desta vez com mais intimidade, conectado a esta igreja, conectado aos nossos irmãos e principalmente ao Senhor. Se você deseja fazer isso, se você deseja colocar as cargas e a vida no altar do Senhor, por favor, fique em pé. E se você deseja também se conectar à igreja de Jesus, aos grupos, aos pequenos grupos, por favor, fique em pé em nome de Jesus e nós vamos orar pela sua vida. Amém? Aleluias, glória a Deus, 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 aleluia. Fique em pé se você deseja se conectar, fique em pé se você deseja entregar-se ao Senhor, em nome de Jesus, aleluias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para a exaltação do nome do Senhor e agradecidos, Deus, porque o Teu povo decide hoje, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, continuar a caminhar conectados, unidos e íntimos ao Senhor, porque, ó Deus amado, existem pessoas aqui que estão entregando as suas cargas e a sua vida no altar do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, que em nome de Jesus, Pai Santo, esse não seja somente um momento, mas seja sim, Senhor Deus, uma marca na vida do Teu povo. Ó Senhor Deus, aqueles que estão entregando a vida a Ti, escreva o nome deles no livro do Cordeiro. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão entregando ao Senhor, marque, Senhor Deus, o nome deles no livro da vida. E também, Senhor Deus, escreva o nome de Jesus no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.